pizza da Casa de Pizza. Lembrei do Rafael da casa agora. Hoje é dia 22/7/21, vamos fazer a apresentação do Rodrigo Barros e o Fernando Cruvinel, falando sobre fratura de pênis. O Rodrigo começa, depois o Fernando complementa, e depois a gente faz uma conversa, um debate, e vamos dar início, então. Rodrigo, o que você tem para falar para a gente? Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Estão me escutando bem? Ok. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite do Henrique, dizer que estou bastante feliz em poder estar apresentando nessa reunião, em que eu aprendo bastante com os demais colegas, vários experts aí em medicina sexual. E hoje eu vou apresentar um artigo, conforme o Henrique pediu, que nós publicamos no ano passado no Brazilian Journal, e fala um pouco sobre as lições que nós aprendemos lá no Hospital Souza Aguiar nos últimos 20 anos, né, a experiência do serviço com fratura de pênis. Eu tenho uma relação afetiva com esse artigo, porque passa um pouco a história que eu vivi lá. Eu que fui residente lá, fiquei lá de 2005, desde quando eu entrei na minha residência. Na época, o Dr. André Cavalcante era meu chefe, e segui, né, acompanhando esses casos até 2019 para 2020, quando eu terminei meu doutorado, passei no concurso para professor e fui lá para a UF. Então, aqui está minha história com meus amigos, o Dr. Daniel, que hoje é o vice-chefe lá, o Dr. André, que foi meu chefe, o professor Luciano Favorito, que foi meu orientador, e o Leandro Kofman, que é o atual chefe, e que participou comigo em todas as nossas publicações. Introduzindo, então, o artigo, o tema, né? A fratura de pênis é uma urgência urológica relativamente incomum. De acordo com estatísticas dos Estados Unidos, a fratura de pênis ela acontece em torno de 500 a 600 casos por ano por lá. Corresponde a 1 a cada 175 mil atendimentos de emergência. O intercurso vaginal é, sem dúvida, a causa mais comum de fratura de pênis. No entanto, causas não coitais, como a masturbação ou a manipulação peniana, podem ocorrer, especialmente em países do Oriente Médio, por questões culturais. O diagnóstico geralmente é clínico, e esses pacientes possuem uma apresentação bastante característica. O paciente relata perceber um estalido, seguido de dor, detumescência peniana imediata,
hematoma e edema importante, levando a uma deformidade com um aspecto conhecido como pênis em berinjela, como a gente pode ver na figura ao lado. Por outro lado, existem algumas situações em que o diagnóstico clínico pode ser duvidoso, e aí podemos utilizar, né, exames de imagem para poder chegar a uma conclusão diagnóstica. E aí nós podemos ter um papel importante da ultrassonografia e da ressonância nuclear magnética. O tratamento é cirúrgico, a fim de evitar complicações como disfunção erétil, curvatura peniana e ereções dolorosas, que podem estar presentes em até 80% daqueles pacientes que são tratados conservadoramente. Então, nesse trabalho, nós avaliamos 285 pacientes com diagnóstico de fratura de pênis, que foram operados com fratura de pênis, entre 1997 e 2017. Então, esses pacientes, ao longo desses 20 anos, tiveram seus dados epidemiológicos, dados da história e apresentação clínica, dados quanto à etiologia e os achados operatórios através de revisão de prontuários. O diagnóstico inicial ele foi feito através da história clínica e do exame físico. Aqueles casos considerados duvidosos foram elucidados através do uso da ultrassonografia peniana e da ressonância magnética, e a uretrografia retrógrada foi utilizada em casos selecionados com suspeita de lesão uretral. A técnica cirúrgica utilizada é a técnica padronizada na instituição há muitos anos. É realizada uma incisão subcoronal com desiluvamento peniano até a base do pênis. Uma vez que identificada a lesão, né, o defeito na túnica albugínica, é realizado em seguida o debridamento e a sutura através de pontos separados com Vicryl 3.0. Nos casos de lesão uretral associada, essa lesão é reconstruída primariamente. Naquelas lesões parciais, é realizado pontos separados com Vicryl 5.0 ou PDS 5.0. Nesses casos, a sonda é deixada em torno de 10 a 14 dias. Nos casos de lesão completa, como a gente pode ver nessa figura à esquerda, a sutura é feita da mesma forma, né? É uma sutura, é uma reconstrução término-terminal, utilizando os mesmos fios, o Vicryl, o PDS 5.0, com pontos separados em dois planos, e a sonda é deixada em torno de 14 a 21 dias. Lembrando que, nesses casos, é interessante realizar a mobilização da uretra proximal, a fim de evitar o cordir. Então, a uretra peniana distal ela é deixada intacta, é realizado somente o debridamento, a espatulação. Já a mobilização para evitar uma sutura sem tensão é feita totalmente com a uretra proximal. Aqui o aspecto à direita do final da reconstrução. A gente começa com a reconstrução dos corpos cavernosos para promover um realinhamento e facilitar a sutura da uretra. Finalmente, o serviço realiza de rotina a postectomia, com o intuito de facilitar posteriormente os curativos, o cuidado local, e porque acreditamos que também o resultado fica melhor do ponto de vista estético. No que diz respeito ao follow-up, foi observado como que ficava a função miccional e sexual desses pacientes. Com 3 meses, esses pacientes eram avaliados do ponto de vista miccional, era realizado um exame físico, esses pacientes respondiam o questionário do IPSS e realizavam uma urofluxometria. Aqueles pacientes que possuíam um Q máximo na fluxometria menor do que 15 ml por segundo, e um IPSS maior que 7, né, falando de sintomas urinários moderados a graves, eram submetidos a uma uretrografia retrógrada para excluir uma estenose de uretra. Com 6 meses, esses pacientes retornavam no ambulatório
e respondiam o questionário do IEF-5 para uma avaliação da sua função erétil. Esses pacientes foram acompanhados até 18 meses e aqueles que persistirem com a disfunção erétil, eles eram submetidos a um Doppler peniano para avaliar melhor a natureza dessa disfunção erétil. Os pacientes que se queixaram de curvatura peniana foram submetidos a um teste de ereção fármaco-induzido, uma Prostadil de 10 microgramas, para poder ter uma estimativa melhor do grau de curvatura. A análise estatística foi feita através do coeficiente de Pearson, o teste de Fischer, o Q-quadrado, tendo como o p-valor de menor que 0,05 estatisticamente significante. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e foram excluídos desse estudo os pacientes, basicamente, que se recusaram a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e aqueles que perderam o follow-up. E quais foram os resultados que nós encontramos? De 285 pacientes, nós tivemos 288 casos de fraturas de pênis, uma vez que 3 pacientes apresentaram uma refratura, um novo episódio de fratura. A idade variou dos 18 aos 69 anos, com uma média de 38 anos. O tempo entre o trauma e a admissão hospitalar variou entre 2 horas até 504 horas, que corresponderia a 21 dias, sendo uma média de 18 horas. O trauma sexual foi a principal causa da fratura, correspondendo a 88% dos casos. A outra causa sexual foi a masturbação, correspondendo a 3% dos casos. E das causas não sexuais, a manipulação peniana foi a causa mais comum, com 6% dos casos, seguido do rolamento na cama sobre o pênis ereto, e 5 pacientes se recusaram a informar como que ocorreu o trauma. Com relação à posição sexual, naqueles pacientes que tiveram como causa o trauma sexual, nós observamos que a principal posição foi a de 4 apoios, com 43% dos casos, seguido da posição com o homem por cima, em 40% dos casos, e somente 12% dos casos com a mulher por cima. Outras posições, como a parceira de lado, a posição, demais posições, correspondeu aí a 4% dos casos. No que diz respeito ao quadro clínico, hematoma foi o achado mais comum. 100% dos pacientes apresentaram algum grau de hematoma. 82% deles apresentaram detumescência peniana imediata, então esse é um achado bastante característico. 76% estalido e 66% deles relataram dor. Uretrorragia foi observada em 12% dos casos e a retenção urinária aguda em apenas um caso. No entanto, todos os pacientes que apresentaram uretrorragia ou retenção urinária aguda possuíam algum grau de lesão de uretra. Então, é importante essa associação desses achados com a hipótese de lesão uretral. Os exames de imagem foram utilizados em 16% dos casos, que corresponde a um percentual de casos em que a gente tem alguma dúvida. O ultrassom foi o principal exame utilizado em 6% dos casos. E a ressonância foi utilizada em apenas 2 casos. Lembrando que o Souza Guiali não possui um serviço de ressonância magnética. Então, esses pacientes foram levados para realizar em outros hospitais por uma questão de oportunidade. Nós tínhamos radiologistas que trabalhavam em outro serviço que dispunha do método. Então, era um caso duvidoso e ele se colocou à disposição. Então, por isso, a gente teve esse percentual aí da ressonância, embora o serviço não dispusesse do método. A uretrocistografia foi realizada em 25 casos e a confirmação diagnóstica foi obtida em todos os casos. Então, todos aqueles pacientes em que tinham dúvida quanto à suspeita de lesão uretral associada,
ao realizar a uretrocistografia, foi observado uma lesão uretral, como a gente pode ver um extravasamento de contraste ao nível da uretra médio peniana nessa figura ao lado. Quais foram os achados intraoperatórios desses pacientes? A principal observação que nós tivemos foi a lesão unilateral de corpo cavernoso em quase 70% dos casos. A lesão bilateral ocorreu em aproximadamente 30% dos casos, o que a literatura aproximadamente coloca aí entre 15% a 20% de lesão uretral associada, nós encontramos em 18% dos casos, sendo a maioria delas parcial, 13% da casuística geral, e seguida da lesão total, em 5% da casuística. Vale ressaltar que as lesões uretrais completas, todas elas foram associadas com lesão bilateral dos corpos cavernosos, como a gente vê nessa figura aí ao lado. Toda vez que a gente se deparar com trauma de alta energia, com lesão bilateral de corpo cavernoso, algum grau de lesão uretral a gente vai observar concomitantemente. E a refratura foi observada em 3 casos. E o que nós encontramos no follow-up? Aqui a gente já vê que dos 285 pacientes, apenas 61 deles realizaram follow-up. Eu vi muito isso, os pacientes operavam, e quando você chamava esse paciente para o follow-up, muitos sumiam. O telefone era trocado, endereço trocado, aproximadamente 25% deles estavam num relacionamento extraconjugal no momento da fratura, então era muito difícil você conseguir ter um acompanhamento adequado desses pacientes. No entanto, nós conseguimos um N razoável para que a gente pudesse colher algumas informações importantes. Então, esse follow-up foi num período mínimo de 6 meses, né, sendo uma média de 11 meses. O nódulo peniano foi o principal achado, em 72% dos casos. A curvatura foi observada em 13% desses pacientes, sendo que todos eles, numa avaliação com TEF, apresentaram uma curvatura leve, menor do que 30 graus, e esses pacientes foram, então, tratados conservadoramente. A disfunção erétil foi encontrada em 14% dos casos. Somente um paciente, depois de 18 meses, persistiu com uma disfunção erétil leve. Esse paciente foi submetido ao Doppler peniano, que mostrou um exame normal, excluindo qualquer causa orgânica, né, chegando a uma impressão de um diagnóstico de uma disfunção erétil psicogênica. E depois isso não entrou no estudo, mas eu continuei acompanhando esse paciente. Depois até da submissão do trabalho, esse paciente voltou a ter ereções normais, um desempenho sexual normal, mesmo sem uso de medicação. Isso nos faz pensar que, ao longo do tempo, esses pacientes vão recuperando a ereção e que eles têm um componente, né, psicológico aí associado por conta do trauma. Interessantemente, não houve uma diferença estatística entre o tempo de reparo da lesão e as taxas de disfunção erétil ou curvatura peniana. Mesmo aquele paciente que foi operado depois de 21 dias, ele não desenvolveu disfunção erétil e nem curvatura peniana. Dos 54 casos de lesão uretral associada, nós observamos complicações em 2 pacientes, um caso de fístula uretrocutânea, como nós podemos ver na figura à direita, né? Pequeno extravasamento de contraste na uretra peniana. Esse paciente foi tratado conservadoramente com cateterismo vesical de demora por 30 dias, depois essa sonda foi retirada e o exame foi repetido, esse paciente evoluiu sem a presença dessa fístula. A outra complicação foi um abscesso subcutâneo, provavelmente por conta de uma pequena fístula perianastomótica, né? Então, houve uma coleção que foi drenada e esse paciente também evoluiu muito bem. Uma outra complicação que nós encontramos por conta da postectomia, do desenvolvimento peniano, foi a necrose da pele. Isso nós observamos em 2 casos, né? E numa casuística de geral, menos de 1% dos casos. Esse é uma foto à esquerda no pós-operatório precoce. Esse paciente foi tratado com cuidados locais
e esse é o aspecto do pós-operatório tardio. Então, esses achados nos levam a algumas discussões, né? Primeiro, a fratura de pênis ela tem uma incidência que, sem dúvida, era subestimada, principalmente por conta de vergonha que esses pacientes têm em procurar atendimento médico, né? Isso talvez explique um pouco, né, juntamente com o nosso sistema de saúde, que é muito deficitário, o tempo de admissão prolongado. Então, a gente vê que lá no Souza Guiar, os pacientes levavam, em média, 18 horas até chegar na emergência. Eram pacientes que vinham, muitas vezes, de outras cidades, né, de outros municípios, iam passando por vários serviços de atendimento, até serem regulados para o nosso hospital. Para quem não conhece, é a principal, é a maior emergência urológica do estado do Rio de Janeiro. É uma das poucas emergências que possui urologista de sobreaviso, de plantão, na verdade, todos os dias. E aí a gente ressalta esse achado de que, mesmo com 21 dias, não houve diferença estatística entre o tempo do reparo e as complicações, de uma maneira geral, principalmente as taxas de disfunção erétil, curvatura peniana, que talvez sejam as nossas principais preocupações. Isso nos faz pensar que é importante tratar esses pacientes mesmo com uma apresentação mais tardia. Quanto à etiologia, existe uma diferença entre os países ocidentais, onde o intercurso sexual é a causa mais comum, mas no Oriente, por questões religiosas, né, culturais, a etiologia não sexual é bastante comum. Se a gente for olhar as publicações dos Zarrush lá do Irã, da China, você vai ver que existem uma casuística bastante importante de causas por masturbação, causas por manipulação peniana, como o Tagadã, que é uma prática que eles utilizam lá no Irã de fixar, segurar através da manipulação à base do pênis e realizar um movimento com a haste peniana a fim de acabar com aquela ereção. Isso muitas vezes acontece por falta de conhecimento, né, desses pacientes, quanto até a anatomia peniana. Eles fazem essa prática, às vezes, até como se fosse instalar os dedos, e isso acaba levando à possibilidade de uma fratura peniana. Esse foi um artigo que nós publicamos em 2017 no International Journal of Impotence Research, onde a gente tentou avaliar, contrariando as principais publicações prévias, né? Isso foi uma coisa que a gente começou a perceber, que, embora a maioria das publicações falavam a favor de que a posição com a parceira por cima era a principal causa de fratura de pênis, porque nessa situação ela controlava o movimento e o pênis escapar da vagina, no retorno dessa parceira sobre o pênis ereto, levava um trauma ali no períneo. Então, essa era a principal explicação e era a principal casuística descrita nas principais publicações. E o que nós observávamos ao longo do tempo é que as principais posições eram com o homem por cima ou com a parceira em 4 apoios. E nesse trabalho a gente mostrou isso. Mostramos que não só a posição de 4 apoios e com o homem por cima eram mais prevalentes, como estavam associados a lesões de maior gravidade, lesões mais severas, como lesões bilaterais dos corpos cavernosos e com lesão uretral associada. Por outro lado, né, nós também publicamos esse artigo em que nós observamos exclusivamente os achados da fratura de pênis em causas não sexuais, né? Então, a gente vê aí que a manipulação peniana é a causa mais comum. No nosso caso, os pacientes tinham o hábito, a maioria deles, de acordar com o pênis ereto, e como se eles fossem se espreguiçar, eles dobravam, empurravam o pênis no sentido contrário e acabavam fraturando o pênis. A segunda causa foi o rolamento na cama sobre o pênis ereto, e outras causas menos incomuns, menos comuns, um paciente que, por exemplo, ele foi sentar no vaso com o pênis ereto e acabou fraturando o pênis. O outro, ele foi abraçar subitamente a parceira com o pênis ereto. O outro foi deitar sobre a parceira com o pênis ereto e acabou fraturando. E aqueles pacientes que
que tiveram uma refratura do pênis, né? De 281 casos, quando nós publicamos esse trabalho, nós observamos 3 casos de recidiva. E é interessante a gente ver nessa tabela que todos tiveram a fratura no mesmo ponto da fratura anterior, mas um dos casos, além da fratura no ponto do episódio anterior, ocorreu a fratura contralateral. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento também. Não necessariamente essa refratura vai acontecer no mesmo ponto do episódio anterior. A fratura bilateral pode ocorrer também. Quanto ao diagnóstico, para a maioria dos autores é eminentemente clínico, né? O Zarguchi, que tem a maior experiência, um autor lá do Irã, ele fala que a acurácia do diagnóstico clínico é excelente e não existe necessidade da realização de exames complementares. No trabalho dele, ele avaliou 362 pacientes que foram operados com uma suspeita clínica de fratura de pênis. Destes, 352 tinham fratura de pênis. E dos 10 pacientes que não tinham fratura de pênis, foi encontrada apenas uma lesão de via dorsal, ele alega que foi culpa do residente, né? O diagnóstico desses 2 casos, segundo ele, foi feito pelos residentes. Então, isso mostra que quando você tem uma maior experiência, a acurácia do diagnóstico clínico ela é ainda maior. Nessa publicação que nós tivemos aí no Neurology em 2010, nós avaliamos um pouco isso. E a conclusão que a gente chegou é que os exames eles são importantes, principalmente naqueles pacientes com baixa suspeição. Então, de 150 pacientes, nós realizamos ultrassom, dividimos os grupos em baixa suspeição e alta suspeição e destinamos os exames de imagem basicamente para aqueles pacientes com baixa suspeição, uma vez que aqueles que tinham um diagnóstico clínico mais típico, né? Esses pacientes acabaram sendo operados e tiveram uma comprovação com o diagnóstico através da cirurgia. Com relação à lesão uretral associada, a literatura coloca que varia de 3% a 38%. Por que essa discrepância? Porque se a gente for olhar as causas não sexuais, como manipulação peniana, né, masturbação, traumas de menor energia, a prevalência vai ser próxima de 3%. Já nos casos de trauma de maior energia, com lesão bilateral de corpo cavernoso, geralmente o percurso sexual mais vigoroso, esse percentual vai chegar até próximo de 40%. Então, ela está associada com traumas de alta energia, como eu falei, resultando de lesões bilaterais dos corpos cavernosos. Isso nós vimos nesse artigo que nós publicamos também em 2018, onde nós avaliamos os resultados da reconstrução uretral primária em 13 pacientes que nós fomos acompanhando ao longo do tempo, e esses resultados foram bastante satisfatórios. Nós identificamos apenas, como eu apresentei anteriormente, são os mesmos pacientes, da mesma casuística, uma fístula uretrocutânea, um abscesso subcutâneo, e não foi observado nenhuma estenose em longo prazo. E o que nós podemos falar com relação às complicações sexuais do tratamento cirúrgico? O próprio Zarguchi observou nos 352 pacientes deles operados com fratura de pênis, queixas sexuais em apenas 8 pacientes. Quais foram essas queixas? Disfunção erétil, ejaculação precoce, desejo sexual hipoativo, ansiedade, depressão e conflitos conjugais. Esse outro autor, que tem a segunda maior casuística, avaliou 300 pacientes e observou uma taxa um pouco maior de complicações, né, em torno de 13% dos casos. Curvatura peniana foi a principal complicação, em 23% dos casos, nódulo peniano em 3,3% dos casos e disfunção erétil em 0,6% dos casos. Lembrando que são 2 autores do Oriente, então a sua casuística é predominantemente de pacientes com traumas de etiologia não sexual. Esse foi o artigo que nós publicamos no Neurology em 2019, esse foi fruto da minha tese de doutorado, onde nós acompanhamos 58 pacientes
que foram operados de fratura de pênis e tentamos ter uma visão um pouco mais global da saúde sexual desses pacientes, não focando apenas na ereção, na possibilidade de disfunção erétil e curvatura peniana, como a maioria das publicações coloca. Então, abrangendo mais as complicações sexuais, o que nós identificamos? Que 75% dos pacientes operados de fratura de pênis evoluem com um nódulo peniano. Dor peniana durante o ato sexual, durante a ereção, foi observada em quase 30% dos pacientes, disfunção erétil em 13% deles, curvatura peniana também em 13%, e aí nós temos outros com uma prevalência menor, desde ejaculação precoce, redução da libido, diminuição do pênis, insatisfação estética, necrose da ferida e até ejaculação retardada. Extrapolando isso para uma avaliação psicossexual, vejam vocês que quase 80% dos pacientes, depois do trauma, evoluíram com algum medo de recorrência dessa fratura. Isso levava esses pacientes a uma mudança no hábito sexual, evitando um intercurso mais vigoroso, evitando a posição que ocasionou o trauma e levando a um impacto negativo na vida sexual e até mesmo algum grau de ansiedade de desempenho. Obviamente, esse estudo tem várias limitações, né? Boa parte dos dados foram obtidos retrospectivamente. Nós perdemos muitos pacientes durante a tentativa de fazer um follow-up no hospital de emergência, no Rio de Janeiro, mas, ainda assim, essa é a quarta maior casuística publicada na literatura mundial. Então, como conclusão, acho que aqui ficam as lições que a gente deve ter em mente, né? A gente vinha conversando antes de iniciar essa apresentação, de que a fratura de pênis, o urologista vai acabar se deparando com a fratura de pênis, não só aquele urologista que está lá na emergência, né? Muitos pacientes, por vergonha, eles vão esperar o dia seguinte, ou às vezes até alguns dias, para ir ao consultório do seu urologista assistente. Então, em resumo, a fratura de pênis ela possui uma apresentação clínica típica e não há necessidade de testes adicionais, de exames complementares na maioria dos casos. O hematoma e a detumescência peniana imediata são os achados mais frequentes. A fratura de pênis recorrente é extremamente rara. A ruptura ipsilateral, a fratura prévia é a mais comum, né? Mas a gente pode observar também uma ruptura contralateral. A atividade sexual é a causa mais comum. As posições de 4 apoio e com o homem por cima geralmente estão associadas a lesões mais graves. Eu não posso dizer que são as mais prevalentes, nós nem conseguimos explicar por que na nossa casuística foram as posições mais prevalentes. A lesão uretral concomitante ela deve sempre ser considerada em caso de trauma de alta energia, como lesões bilaterais dos corpos cavernosos, e tendo uretrorragia e retenção urinária aguda na sua apresentação clínica. Não existe um tempo ideal para o reparo da lesão. Um atraso de alguns dias pode até ser aceitável, sem interferir nos resultados, como nós colocamos. E a reconstrução cirúrgica, ela produz resultados satisfatórios, no entanto, pode levar a complicações, especialmente a disfunção erétil, a curvatura peniana, como nós observamos aí taxas próximas de 15%. Bem, é isso que eu queria apresentar para vocês. Mais uma vez, obrigado. Vamos passar a palavra aí agora para o Fernando. Bom, vou compartilhar aqui. Deixa eu só ver se... Rodrigão, acho que você tem que finalizar ainda aí o compartilhamento para eu poder colocar a minha tela. Isso, maravilha. Bom, então para mim restou agradecer, né, pela presença de todos, dar boa noite. Afinal de contas, o Rodrigo já praticamente matou o assunto, né?
Então, mas assim, brincadeiras à parte, eu queria, antes de falar qualquer coisa a respeito do assunto, a gente tem que elogiar, né? Principalmente por ter no grupo nosso alguém que entende tanto do assunto. Então, trazer alguém que fala do seu próprio estudo com essa propriedade é algo que tem que ser, de fato, louvável, né? Aqui. E essa parte minha, eu busquei aí complementar com alguns aspectos práticos, né? Das perguntas relacionadas ao assunto que a gente naturalmente vai ter na nossa rotina quando se depara com algum caso de fratura peniana. A primeira delas que eu quero levantar aqui, né, para a gente logo depois abrir a discussão, são em relação aos exames de imagem, né? Quanto que de fato a gente vai solicitar eles. E a gente sabe muito bem que a maioria dos estudos, assim como o Rodrigo ressaltou muito bem, o exame clínico ele é decisivo na nossa conduta. Mas acaba que nem sempre a gente tem uma história clínica muito confiável. Afinal de contas, a gente está lidando com uma situação que gera constrangimento, gera embaraço e às vezes gera até problemas sociais, né? Às vezes o paciente está numa situação extraconjugal, por exemplo, então esse tipo de repercussão atrapalha na nossa análise diagnóstica. E dependendo da intensidade do trauma ou do tempo que esse paciente vem, o exame físico fica muito limitado. Afinal de contas, aquele pênis em berinjela não permite a gente, por exemplo, diagnosticar o lado, a topografia da lesão. Então, nesse contexto que os exames de imagem ganham um pouco de maior relevância. Afinal de contas, aí a gente tem, né, esse estudo, por exemplo, aqui levanta, que cerca de 15% dos casos, essa dúvida diagnóstica, ela é bastante significativa, né? E só que, por outro lado, a gente tem que colocar na balança que, na nossa realidade, principalmente aqui no nosso contexto brasileiro de urgências, nem sempre a gente vai ter esses exames disponíveis, né? Nós estamos falando aí de lesões que acontecem predominantemente à noite, finais de semana, né? Que aqui na nossa realidade tá envolvido com a maior incidência, né? De prática sexual e que realmente esses exames aí, principalmente falando em ressonância magnética, foge muito do nosso contexto da população média brasileira. Primeiramente, aí, em relação ao ultrassom, né, trouxe esse artigo aqui, que fala que o ultrassom ele pode, né, ter uma acurácia no contexto do trauma peniano de, olha só, quase 90%. Então, um exame que de fato é bem eficaz, né? Mas tem todas aquelas características de qualquer exame de ultrassom de qualquer parte do corpo, né, inerente ao método, que é de fato uma técnica examinador dependente. Nem sempre a gente tem um radiologista com experiência nisso, num plantão, isso de fato é uma exceção, afinal de contas não é uma lesão tão comum, mas por outro lado é um exame barato, não invasivo, em salas de emergência, inclusive tem o exame, o cirurgião geral usa o ultrassom, a gente, né, se tiver a habilidade aí, eu sei que tem muitos colegas aqui, assim como eu no grupo, que fazem o Doppler peniano, então a gente tem uma certa capacidade de fazer esse diagnóstico nós mesmos e não precisar de um ultrassonografista. E aqui algumas lesões identificadas, né, com a solução de continuidade focal, tanto aqui nessa incidência transversa como longitudinal, né, então fica realmente algo aí que não é tão difícil de encontrar com a ultrassonografia. Continuando aqui falando de imagens, falando agora desse estudo que foi publicado no Journal, que fala do papel da ressonância magnética na fratura peniana, e que ele levantou aí de 43 pacientes operados, se eu não me engano, 28 deles fizeram ressonância. Nem todos, né? Então ele teve aqui apenas 68% tiveram fratura, só que daqueles que fizeram a ressonância, tanto a sensibilidade como o valor preditivo negativo foram excelentes, né? 100%. Aí volta aquela questão, tá? Realmente é um exame que é exceção a gente ter disponível ele no nosso contexto, né? De uma urgência urológica.
E o próprio artigo ele conclui, né, que de fato a ressonância ela não deve substituir a avaliação clínica e nem atrasar a exploração cirúrgica, principalmente nesses casos duvidosos. E o papel dele está sendo cada vez mais uma ascendência, né, em evidenciar que ele pode, na verdade, evitar cirurgias desnecessárias. Afinal de contas, nesse estudo aqui particular, a incidência aí de fraturas nas abordagens cirúrgicas foi um pouco mais baixa, né, comparados a outros estudos, até com o do Rodrigo, por exemplo. Aqui algumas imagens que são exemplificadas no próprio estudo, né, mostrando aqui incidências transversais, laterais, com a perda de continuidade aí na túnica albugine. Quanto à uretrocistografia, né, quem defende, de fato, aponta aí que é um exame de fato de baixo custo, alta sensibilidade, já bem mais presente nas nossas urgências, só que ele pode, esse mesmo estudo que defende, ele aponta alguns falsos negativos, e uma hipótese que ele levanta é porque como ali a gente tem um sistema de alta pressão, afinal de contas tem hematoma, aquele próprio hematoma pode estar comprimindo uma uretra rompida, e dá um exame normal, né? E é importante evidenciar que acaba que a grande maioria das lesões uretrais estão ali na mesma topografia da lesão de corpo cavernoso, então é importante o cirurgião que vai abordar o caso ter essa sensibilidade, mesmo que o exame mostre negativo, em conferir a uretra. E acaba que, de fato, não existe um consenso, né, de qual é o contexto ideal para pedir esse exame. Uma segunda pergunta muito comum aí, né, em quem aborda, uma pergunta prática, afinal de contas, né, qual que é o melhor acesso que a gente faz? Então, autores, né, que advogam aí pela incisão peniana, ou pênis escrotal, né, falam que, de fato, elas evitam as complicações do desenvolvimento, da postectomia. Afinal de contas, a gente está fazendo uma sutura que, em alguns casos, pode ser com alguma tensão, apesar de que a maioria, depois que é drenado o hematoma, essa tensão diminui. A gente sabe que a pele da haste é uma pele fina e elástica, né? E esse estudo aí, esse segundo estudo, né, ele fala dessa uma casuística pequena, de 6 casos de incisão na RAF mediana, também aí com uma simpatia pelo método. Eu, particularmente, também, depois eu vou comentar um pouco mais, mas a experiência pessoal é um método, até por abordagem de doença perineal, que eu também tenho uma certa simpatia. E um estudo aqui com o último, né, um estudo chinês, com uma casuística um pouco maior, ele fala, de fato, nesses casos de edema de prepulso, principalmente na técnica de desenluvamento, que incomoda, mas que num pós-operatório tardio não tem repercussão. Então, uma recuperação sem grandes intercorrências desses pacientes. Agora, uma outra pergunta, afinal de contas, né? Existe um melhor momento para abordagem? E, por outro lado, uma abordagem tardia, ela ainda é eficaz? Ela tem contexto? E os estudos convergem, de fato, né, para que a abordagem, de fato, seja mais rápido possível. E que, se isso não é possível, que o reparo tardio ele pode ser preferencialmente, né, elencado aí como uma opção até melhor do que o tratamento conservador, mas a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está entrando num processo aí de mais de 5 dias, por exemplo, a gente está já com um processo de cicatrização iniciado. Então, isso aí tem que ser levado em conta. Tem esse estudo aqui, que ele divide o grupo de pacientes operados em 3 grupos, entre 0 e 6 horas, 6 a 12 horas e de 12 a 24. Depois de 24, ele exclui do estudo. E comparando esses grupos, no follow-up pós-operatório, não teve nenhum prejuízo do procedimento, comparando esses 3 grupos aí. E já, né, aqui, eu não posso deixar, né, de ressaltar aqui nosso trabalho tão rico aí do Rodrigo, né, que com essa experiência aí de quase 300 casos, olha só, maior do que praticamente todos os estudos que eu citei aqui, não teve, então, de fato, essa diferença entre o tempo de reparo e a evolução de complicações, como principalmente, né, disfunção erétil e curvatura peniana.
Finalizando aqui com algumas revisões sistemáticas que aponta aí para uma leve menor incidência da curvatura peniana pós-operatória, principalmente na abordagem, no contexto da abordagem mais precoce possível, e que esse último estudo, que de fato também não tem diferença estatística entre o momento do reparo e complicações, e as curvaturas penianas, elas não costumam ser significantes e também, geralmente, não afetam o desempenho sexual. Isto é, uma breve demora na cirurgia, ela pode ser aceitável em pacientes selecionados. Então, isso não aponta uma gravidade maior para o caso. A gente está falando, por exemplo, de algum paciente que sofre o trauma em um centro que não tem nenhum urologista, às vezes nenhum cirurgião tem muita capacitação nisso. Então, isso permite aí, com essa janela de tempo, que esse paciente busque um tratamento com quem domina um pouco mais do assunto, né? Bom, era isso. Eu quis, de fato, trazer aqui um aspecto mais prático, justamente para a gente agora abrir aí para a nossa discussão prática. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rodrigo. Eu queria abrir essa discussão fazendo uma pergunta para cada um. Rodrigo, me fala 2 ou 3 frases das vantagens da abordagem precoce do trauma, da fratura de pênis. 2 ou 3 vantagens da abordagem precoce. Olha, Henrique, como o próprio Fernando colocou aí, se a gente fizer uma abordagem mais tardia, a gente não vai ver tanto prejuízo com relação aos nossos resultados. Eu acho que quando você opera precocemente, você evita de pegar talvez um tecido mais fibrótico, você evita de pegar uma lesão ali mais consolidada. Eu não vejo motivo também para ficar postergando muito. É aquela coisa, você nem tem que ter aquela necessidade, aquela ânsia de operar o paciente talvez na mesma madrugada, com a equipe cansada, essa coisa toda. É uma cirurgia que você pode até deixar para o dia seguinte, mas também eu não vejo motivo em protelar esse tratamento. Mas em termos se a gente for colocar vantagens e desvantagens, eu acho que a gente não vê muita diferença com relação ao desfecho dos pacientes que são operados precocemente e são operados tardiamente. Fernando, qual é a vantagem para você da abordagem tardia? Abordagem tardia, eu acho que está muito mais relacionado realmente ao que o Rodrigo falou, muito mais do aspecto do cirurgião do que do paciente. É que a abordagem tardia permite esse paciente chegar no cirurgião certo, no urologista certo. A abordagem precoce, ela favorece o paciente na questão tecidual dele estar mais organizada. A gente sabe ali o que é o hematoma, aquele hematoma não está sendo consumido, aquela reação inflamatória que a gente vê em traumas antigos, né? Então, acho que é isso. Lembrar, Henrique, que se tem uma situação que você não deve esperar muito, né, é aquele paciente que tem uma lesão uretral associada, né? Esses são casos mais complexos, e eu acho que você vai ter um benefício maior de abordar esse paciente o quanto antes, para você poder fazer uma reconstrução primária dessa uretra. E quando você tem dúvida se tem ou não lesão da uretra, você prefere abordar precocemente sempre? Eu prefiro abordar precocemente sempre. Essa questão da lesão de uretra, de dúvida, se o paciente tem uma história clínica sugestiva de lesão de uretra, tá? Se ele tem uretrorragia, se ele tem retenção urinária, dificuldade miccional, isso nos leva à suspeita de uma lesão uretral associada. Isso não vai mudar muito a nossa conduta. Até porque, se a gente começar a discutir aqui as vias de acesso, né, depois queria até escutar o Fernando o acesso que ele simpatiza aí, mas eu que gosto de fazer o desenvolvimento peniano, então eu vou ter toda a extensão ali dos corpos cavernosos, né, exposta ali, né? Então, essas lesões geralmente estão no mesmo nível das lesões do corpo cavernoso, então isso é facilmente identificado e tratado. Eu acho que a uretrografia nesses casos, a gente, como o Fernando muito bem colocou, não existe um consenso, talvez
seja interessante aquele urologista que não está feito a realizar uma reconstrução uretral, ele tem uma forte suspeita de lesão de uretra, para que ele não seja pego de surpresa, vai se deparar com uma lesão complexa de uretra, ele pode fazer uma uretografia retrógrada, identificou lesão de uretra, ele pode talvez estar transferindo esse paciente para um serviço ou para um colega que tenha uma melhor expertise. Eu acho que talvez isso tenha um papel. Se você não se sente confortável, faz uretografia, tem uma lesão de uretra, até aí eu não vou, então eu vou encaminhar para quem faça. Tá bom. Estamos abertos a perguntas, pessoal. Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, essa é a chance. Para vocês que têm mais experiência, na verdade, quem tem essa experiência é quem trabalha em pronto-socorro. Eu acho que talvez tenha tratado 2 casos ao longo da minha vida, muito pouco, né? Mas, assim, eu acho que se você tem uma lesão muito bem determinada, num local muito certo, tem um ultrassom, o próprio exame físico, você vê, a minha impressão é que eu acho que você tem que explorar. Agora, sinceramente, eu acho que é muita coisa para uma lesão bem localizada, você desenluvar tudo. Eu acho que é muita cirurgia, entendeu? Vamos cortar o caminho, vamos fazer uma incisão, talvez transversa, né? Tá certo que você vai cair com hematoma, mas não tem problema, você seca o hematoma, lava, você tem o reconhecimento da ruptura, às vezes não extensa, ponto, acabou a cirurgia. Porque, e mesmo você evita fazer uma postectomia. Eu tenho uma filosofia a respeito de postectomia um pouco diferente da maioria dos cirurgiões. Eu acho que se Deus inventou o prepúcio é porque ele tinha que estar lá e protegendo a glândula. Eu sou contrário a fazer uma ressecção ampla, prepucial. O Deus dos judeus não, hein? Oi? O Deus dos judeus não. Não, sim, mas acho que não precisa, não precisa. Está lá para poder proteger. Eu acho que existem postectomias. Essa semana passada, eu acho que eu vi um caso que se removeu muita pele, o paciente se queixando, porque ele tinha a porção ventral foi muito encurtada, então a bolsa testicular, quando ele tinha ereção e penetrava, elevava o testículo. Não, muita coisa, quer dizer, foi um erro de quem fez a postectomia desse paciente, ele já adulto, né? Então, eu acho que não precisa, né? Essa coisa até do judeu que você acabou de falar, eu brinco, eu tenho vários pacientes judeus e a gente acaba curtindo o papo, né? Porque por que os judeus fizeram a postectomia? Essa é a pergunta. A pergunta é porque sempre existiu doença venérea no planeta e judeu não é um bicho burro. Eles perceberam que, se removido, eles iriam evitar contaminações uretrais, sífilis, etc. No próprio momento da AIDS na África, os médicos foram lá e fizeram postectomia aí com esse intuito ampliada para diminuir o HIV, e diminuiu o HIV. Quer dizer, a postectomia muda o epitélio e se tornou muito mais resistente às infecções virais, né? Mas são feitos a frio, né? Sem anestesia. São feitos a frio numa cerimônia de coragem, determinação e coragem. Mas o judeu tem todo, a criança sente menos. Não, isso na África, nessas não, na tribos da África África. É um absurdo. Tem uns vídeos que mostram que são coisa de cena de terror, né? Mas eu acho que talvez a incisão feita sobre a lesão, não sei, eu queria vocês terem mais experiência, assim, porque na minha cabeça eu acho que é uma lesão pequena, mesmo que se tivesse uma lesão parcial da uretra, porque você também não vai ressecar a uretra, você pode um pouco o tecido sofrido uretral e fazer a rafia, né? Não necessariamente você fazer e resolve o problema, né? O que vocês acham disso? Eu estou delirando muito? Não, eu vou dar minha opinião, depois eu queria escutar do Fernando, que ele falou que simpatiza por outro acesso. Olha só, tem 2 questões aí. A primeira eu concordo
plenamente com o que você falou, Francisco, com relação à postectomia. Tá? Nós fizemos postectomia em todos esses casos, não me pergunte por que isso já era uma rotina, eu entrei residente em 2005, uma coisa que já era cultural, e fomos fazendo, e nós encontramos, por exemplo, em 5 pacientes, o percentual de 8% desses pacientes se queixaram depois de uma diminuição do tamanho do pênis. E eu acredito que isso seja por conta de uma dismorfofobia, né? O paciente tinha prepúcio, depois ele já não tinha mais prepúcio, tinha um aspecto diferente desse pênis. Isso é apenas uma percepção nossa, uma hipótese, né? Então, realmente, hoje eu já tenho um outro olhar, né? A gente vai aprendendo, né, com a nossa experiência. Com relação ao acesso, tá? Eu, particularmente, fico muito mais confortável em fazer o desenvolvimento peniano por alguns motivos. Primeiro, que é difícil você ter um ultrassonografista experiente e você determine exatamente aquele ponto da lesão, como aquelas figuras bonitas ali que o Fernando colocou. Lá no Souza Guiar, por exemplo, eu tinha sorte de, no meu dia de plantão, tinha uma radiologista que foi trocando conosco e a gente foi aprendendo, mas às vezes nos outros dias a gente não tinha essa facilidade. E quantas vezes a gente não fez o desluvamento, abriu, fizemos aquela incisão extensa e às vezes a gente ia identificar uma lesão lá quase já no ligamento suspensor do pênis, né? Então, eu teria um receio de passar despercebido. Enquanto o exame clínico fica um edema tão grande que você não consegue identificar o ponto exato da lesão. Então, quanto a isso, Mas eu te confesso que eu ainda ficaria mais confortável. Talvez se fosse um trauma menor, com uma isso, trauma ressonância, menor, né? Um trauma menor, um edema menor, trauma a menor. ressonância, o ponto, que é o que muitos autores advogam, né? Quando eu submeti esse artigo, eu fui questionado pelos revisores e eles me exigiram que eu colocasse esses aspectos e essa abordagem, então eu tive que levantar alguns estudos esses que o Fernando citou na aula dele, sobre essa abordagem peniana ou penoescrotal, utilizando ultrassom. Acho que isso é uma tendência, talvez. Mas eu queria escutar o Fernando com relação ao acesso dele também. Eu acho que no contexto do trauma, da fratura peniana, para a gente entrar numa abordagem peniana escrotal menor, isso está ligado à presença de exame. A gente tem que ter essa topografia bem diagnosticada. Eu falo com simpatia, afinal de contas, eu tive uma formação lá no HC com um volume muito bom de cirurgias de plicatura, enxertos em doença de Peyronie, que é uma doença que a gente está entrando de forma eletiva, né? E a gente sabe muito bem que esse paciente de doença de Peyronie, ele tem uma queixa estética já muito, muito grande. A doença traz isso, amplifica, né? Então, a gente tem essa preocupação de fato com o prepúcio. E eu peguei uma fase lá bem entusiasmada de fazer essa abordagem penoescrotal, e a gente tem que lembrar que essa abordagem, ela também, por ela, é possível fazer o desenluvamento. A gente faz ele. Inclusive, a gente fazia lá abordagens em curvaturas penianas distais por esta abordagem. Então, mantinha o prepúcio. Então, mais nessa questão aí de que eu também tive alguma experiência nisso. Afinal de contas, todos nós aqui, é bem provável que a gente vai ter uma casuística maior com a abordagem peniana por doença de Peyronie do que o trauma, né? Quando eu falo a minha experiência aqui também, são muito poucos casos. Eu tenho a sorte de trabalhar num serviço que a disponibilidade de imagem é boa, então isso também favorece um pouco a minha visão. Mas, de fato, a segurança de fazer uma pequena incisão, quando a gente tem uma ressonância, obviamente, é outra coisa, né? A gente está falando de algo diferente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que têm bastante experiência. Vocês, quando fazem a postectomia, vocês atualmente fazem a frenuloplastia ou não? Eu particularmente faço. Por Até quê? porque é comum também o paciente ter queixa associada. Nesses casos de fratura,
a gente faz também faz a frenuloplastia como passo, né, antes da postectomia. E Também. quando faz a postectomia, também faz a frenoplastia? Então, Faço. essa é uma questão que eu também discuto com os colegas, né? Na verdade, eu passei uns 4 anos da minha vida procurando, porque eu aprendi a fazer postectomia operando com um cirurgião geral, né? Eu entrei na residência, todo mundo fazia postectomia, e era a cirurgia do R1 era postectomia, o titular virava as costas e ia embora. E eu vejo isso, que as residências médicas não dão atenção a isso, né? Mais uma vez eu digo, né? O corpo humano é uma coisa extraordinariamente bonita, né? E o criador do corpo humano, e essa era a minha pergunta, né? Eu sempre fazia prostectomia, fazendo frenoplastia, né? E eu me perguntava, pô, será que eu tenho que fazer esse troço aí ou não, né? Então, a conclusão que eu cheguei, depois de 4 anos procurando, para que servia o freio, aí eu entendi que eu não tinha que fazer. Parece meio estranho, né? É, E a mas cada pergunta, um. sabe explicar qual que é a função do freio? É. A coisa que talvez ser perguntada para o paciente na hora, né? Eu vou fazer uma cirurgia aqui, vou fazer isso aqui, aproveitar e tirar o freio, ou quer deixar como está? Talvez deixar a decisão para o paciente resolver. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Quais são os aspectos clínicos do trauma da fratura de pênis que fazem com que vocês decidam pelo tratamento conservador? Fernando, quer responder? Tá, eu começo. Sinceramente, quase nenhum. Não tem É uma muito difícil. condição clínica, uma fratura que não é completa, só pegou uma camada mais superficial da albugínea. Eu acho Não que é uma, sei. de fato, sim, a gente tem que ter uma segurança muito grande com o exame, né? A gente tem que ter, e esse paciente do nosso lado. Acho que isso aí é algo que a gente, nessa medicina cada vez mais defensiva que a gente faz, é difícil não abordar, né? Acho que perde esse contexto. Não sei se o Rodrigo concorda comigo. Eu acho, o Henrique, que a gente tem que entender o seguinte contexto. Quando você está diante de um paciente com um quadro desse, a gente não pode falar que está diante de um paciente com fratura de pênis. A gente está diante de um paciente com trauma contuso com o pênis ereto, uma suspeita de fratura de pênis, uma vez que aqueles traumas que ocorrem com o pênis flácido, eles não entram nessa definição. Então, se eu tenho um paciente com trauma contuso com pênis ereto, eu tenho que imaginar, ou ele vai ter uma lesão superficial da veia dorsal, ou ele vai ter uma lesão dos corpos cavernosos, que vai configurar uma fratura de pênis, que pode ter um envolvimento ou não da uretra, né? Então, quando você imagina que é uma lesão superficial, tá? Aí sim, você pode utilizar um exame de imagem para você evitar uma cirurgia desnecessária. Agora, aquele paciente que tem uma apresentação característica, ele tem dor, ele tem hematoma importante, você não consegue palpar os corpos cavernosos, ele tem estalido, tem detumescência peniana imediata. Esse paciente, na minha opinião, ele não necessita fazer nenhum tipo de exame, porque você vai explorar. Então, isso a gente mostrou naquele estudo que nós publicamos no Urology em 2010, com 150 pacientes, em que a gente dividiu os pacientes em 2 grupos, de baixa suspeição, que eram esses pacientes que chegavam, que não apresentavam detumescência imediata, e que você conseguia palpar os corpos cavernosos, ele tinha um hematoma e tinha uma história sugestiva de fratura de pênis. Uma vez que a gente realizava o ultrassom ou ressonância e nada era identificável, isso corroborava a nossa hipótese diagnóstica. Mas, na verdade, só existe uma maneira de você ter certeza absoluta que não foi fratura, explorando esse paciente. Eu acho que a ressonância chega próximo disso, né? Como o Fernando colocou e que a literatura coloca, o percentual aí de acerto é próximo de 100%. Mas eu acho que os exames de imagem cabem basicamente para aquele paciente que você está na dúvida
se vai operar ou não para evitar uma cirurgia desnecessária. Aí entra o tratamento clínico. Quando você tem qualquer suspeita uma forte suspeição de uma fratura, esse paciente vai invariavelmente para exploração. Lembrando que é melhor você operar esse paciente e que ele não tenha nada, né, do que você deixar passar despercebido e tratar conservadoramente uma possível fratura de pênis, onde ele vai ter aí até 80% de chance de desenvolver curvatura e desenvolver disfunção erétil. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que ficar na cabeça quando a gente está diante de um paciente com a suspeita de fratura de pênis. Agora, é uma incidência mais ou menos baixa de fratura de pênis, de lesão de albugina, que leva a fibrose depois, mais adiante, né? Com curvatura. A gente sempre acha que o peroné é causado pequenas lesões de repetição, pode levar a uma fibrose e curvatura, ao passo que só menos de 20%, em torno de 15%, né, que vocês falaram, que desenvolve uma fibrose e curvatura no futuro. Mas se você for perguntar aos pacientes que você atende com peroné no consultório, se eles tiveram alguma história de trauma, a maioria vai dizer que não, né? A maioria não vai se lembrar ou realmente não teve uma história de trauma, né? Uhum. É isso. Camilo, quer fazer uma pergunta, Camilo? Na verdade, eu quero fazer pergunta, não quero só elogiar o que eu estou Fernando aí, tem duas aulas excelentes, são boas. Então, eu queria só contar um paciente conferenciano, ele chegou para mim com história de fratura de pênis há 2 meses, história típica. A história do paciente foi típica. Ah, doutor, estava durante a história típica, todo mundo sabe. Chegou já com uma ressonância, com diagnóstico de fratura de pênis. Marquei a cirurgia para uma semana depois, né? Pênis está bastante demasiado, não tinha mais hematoma, mas bastante edema. Eu falei, fiz a incisão coronal, vou explorar o pênis, verificar onde tinha fratura na buginha, corrigir. Na hora que eu abri o pênis, ali na faixa de rosto, estava empedrado, a tal ponto que eu não consegui chegar na buginha. Eu sequer consegui chegar, não tinha fratura. Enfim, o que eu consegui tirar, eu tirei para tirar dentro do pênis. O anátomo patológico do paciente veio injeção de metacrilato. Esse paciente injetou uma coisa no pênis e contou mentira para a gente que ele tinha fraturado o pênis. Veja bem, a história que ele chegou para mim, ele tinha já lido urologista antes. Então, a história que ele contou para a gente era que ele tinha fratura e tinha confirmado pela ressonância. Depois eu fui ver a ressonância de novo e tinha um infiltrado na albugina ali. Provavelmente quando ele injetou ali, foi uma reação inflamatória que infiltrou a albugina. O radiologista pensou o quê? Sangrou ali e diagnosticou como fratura. Né? Assim, então, assim, só um caso muito interessante que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um se quiser acontecer com algum de vocês aí. Mas, enfim, parabéns de novo para o Fernando, para o Rodrigo, praticamente amigo nosso pessoal aí. Estamos sempre trocando figurinha. Foi excelente, nota 10 a aula de vocês aí. Obrigado, Camilo. Esse é muito interessante esse caso seu. Acho que você podia até publicar como injeção de metacrilato mimetizando uma fratura de pênis. Você tem tudo documentado. A gente tem até alguns relatos na literatura de fratura de pênis em pacientes que injetaram essas substâncias e pacientes que estavam fazendo tratamento de peronico Xiaflex. Então, tem, mas igual que você colocou, eu desconheço. Eu já vi ele uma vez no ambulatório, que depois da cirurgia, ele falou para mim que a ereção normal, eu duvido. O paciente tem que medo de psiquiatra, né? Mas ele relatou muita ereção e relação sexual normal. Mas, Rodrigo, o pênis dele estava uma pedra, embaixo da faixa de buck, ele estava em cima da caminho, estava uma pedra, uma verdadeira pedra. Eu, na hora, como eu nunca tinha pego um caso igual, eu não pensei nessa situação mesmo, mas foi desproporcional à reação inflamatória. Tá ótimo. Alguém quer fazer mais uma colocação, mais uma pergunta, um comentário? O assunto foi bastante explorado, falando tudo que tinha que falar. Então, tá ótimo. Rodrigo, Fernando, foi ótimo a apresentação, foi ótima a noite.
aprendizado. Obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo que vocês gastaram para preparar a aula, para planejar, para executar. E queria agradecer e convidar vocês novamente para a semana que vem mais uma apresentação. A todos, muitíssimo obrigado. Vai ficar gravado e amanhã vai estar disponível no YouTube. Vou colocar o endereço para vocês daqui a pouco. Forte abraço, até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite a todos.